Olá, alunos do oitavo ano A, B e C. Estamos aqui para ministrar a primeira aula do terceiro bimestre, aula essa que foi ministrada no Centro de Mídias essa semana. Vocês tiveram duas aulas, uma na quarta-feira e a outra na sexta-feira. Então, estou passando por aqui para dar algumas dicas essas que vão ser valiosas, inclusive, para vocês responder às atividades que vão ser postadas essa semana na plataforma do Google Classroom. Vamos falar primeiro do primeiro reinado, né? O que foi o primeiro reinado? Foi aquele período pós-independência, né? Independência do Brasil, que tira o jugo e deixa o Brasil independente de Portugal, né? E com isso, uh, o primeiro país a reconhecer o Brasil como uma nação independente foi os Estados Unidos, né? Por quê? Porque os Estados Unidos tinha, inclusive, interesses econômicos no Brasil. Depois, Portugal também reconhece a independência do Brasil. Mas, para isso, ela quis receber e recebeu uma quantia de 2 milhões de libras, né? Para que eu reconheça a independência do Brasil, eu quero ser ressarcido, porque até ontem eles eram minha colônia. Então, o Brasil pega um empréstimo da Inglaterra e paga a Portugal, que deve à Inglaterra, 2 milhões de libras. Ok? Qual a importância de uma Constituição? Isso também foi proposto lá no Centro de Mídia. Né? Qual é a importância da Constituição? O que é uma Constituição? A Constituição é o quê? Uma lei, uma carta magna, né? Uma carta, seriam as principais leis para regular esse país, né? Para regular o novo país. Então, tinha que haver uma Constituição para colocar ordem econômica, ordem política, ordem social, nesse recém-país independente chamado Brasil. Né? Então, aqui diz o seguinte: a primeira Assembleia Constituinte foi formada em 1823, né? Pessoas que foram reunidas e convocadas pelo Dom Pedro I, né? Eram classes políticas que se repartiam em duas grandes classes: os liberais e os federalistas. Os federalistas queriam manter a abolição e manter o Brasil como era, né? Eram absolutistas, queriam os privilégios deles e eram aliados a Bonifácio. E os liberais eram aqueles que lutavam pela reforma agrária e pelo fim da escravidão, né? No primeiro momento, o Dom Pedro I não aceitou essa Constituição porque limitava os seus poderes, né? E Dom Pedro I, como imperador do Brasil, não queria perder seus privilégios, não queria perder a sua autonomia, né? O seu poder. E aí ele recusa, né? E aí vai haver também a dissolução dessa Assembleia. E aí vai ser aprovado em 25 de março de 1824 a primeira Constituição do Brasil, né? Que o Dom Pedro I, para aceitar a Constituição, ele colocou que deveria existir um quarto poder. Nós sabemos que no Brasil, até hoje, é assim, existem três poderes, né? O executivo, na figura hoje do presidente da República, o legislativo, na figura dos, né? Já diz o próprio nome das leis, né? Seja ela em órgão federal, que é o Supremo Tribunal Federal, né? Se ser na esfera governamental, os tribunais, e na esfera municipal, os municípios, ok? O executivo e o judiciário, né? Executivo, na esfera, o legislativo, aliás, na esfera federal são os deputados federais e os senadores, na esfera estadual
são os deputados estaduais, e na esfera municipal são os vereadores, né? São esses três poderes, executivo, legislativo e judiciário. Porém, Dom Pedro I coloca uma quarta força, que é o poder moderador. Ou seja, é ele que modera, é ele que aprova, é ele que regula todas as leis e tudo que é aprovado. Ou seja, ele cria um poder para ele não perder a autonomia que ele tinha de decisão. Aí, na sexta-feira, vocês tiveram uma outra aula, onde principalmente foi abordado qual era os direitos que os negros e os indígenas tiveram após a Constituição de 1824. Nenhuma, né? Sabemos que até hoje os negros e os indígenas são, né, vivem à margem da lei, né? Com a independência do Brasil, para essas duas classes sociais, tanto os indígenas como os negros, não houve benefício nenhum para eles, né? Eles continuaram a viver à margem da lei. Por um período de tempo ainda a escravidão durou a escravidão. Os indígenas continuavam sendo considerados como, né, ignorantes, sem cultura, sem religião, sem idioma. E os negros eram vistos somente como escravos, né? E aí, que mais eu poder... Assim, nas mãos de Dom Pedro, esse quarto poder moderador, as mulheres continuaram não tendo direito a voto. O catolicismo foi implantado como religião oficial do Brasil, né? E aí foi feita uma comparação com a Constituição de 1988, que é essa Constituição que nós seguimos até hoje, né? Que foi feita para ampliar as liberdades, os direitos individuais, a saúde, a educação, o direito ao culto, e né? E, finalmente, quais foram os movimentos contestatórios, aqueles que foram contra, né, esses mandos e desmandos de Dom Pedro I na época? Deram como exemplo a Confederação do Equador, né, que foi feita em Pernambuco, liderada pelo Frei Caneca, que posteriormente depois vai ser executado, quando eles rechaçam, eles terminam com essa revolta. Ok? Então, até a próxima, quando voltaremos com o desenrolar dos conteúdos no Centro de Mídia. Um grande abraço.